Fala, rapaziada, ligada aqui no Portal Glorioso, mais um vídeo aqui do canal pra gente falar sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, uma terça-feira muito movimentada, né, a saída do Alessandro Brito. Vamos falar também do JP Magalhães, né, as conversas que ele teve na base, né, do diálogo com a GDA Luma, com a Eagle e com a Ares, né, que resolveu-se os problemas praticamente todos que envolviam essas duas empresas com o Botafogo, tá? Vamos falar sobre isso, elogiar, obviamente, o JP Magalhães e o Botafogo Social, né? Quando tem que criticar, a gente critica, e quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar também. Então, vamos falar muito sobre isso. E também sobre o jogo que acontece hoje mais tarde, às 19 horas, lá no Estádio Olímpico, na Venezuela, Botafogo e Caracas, né? Pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Botafogo enfrenta a equipe venezuelana fora de casa, para garantir o primeiro colocado, né, a primeira colocação geral, né, e conseguir uma melhor vantagem, digamos assim, nas próximas fases da competição, né. É bom lembrar que se o Botafogo vence a partida de hoje, já garante a primeira colocação geral da Sul-Americana, e isso faz com que o Botafogo decida em casa todos os jogos do mata-mata, né, da Sul-Americana. Então é realmente muito importante que o Botafogo consiga vencer hoje a equipe venezuelana, beleza? Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do Portal Glorioso. Se você não me conhece, meu nome é PH Miranda, eu faço parte aqui do portal e a gente está trazendo bastante conteúdo, um projeto novo. Então, se você está chegando agora, deixa o seu like e se inscreve no canal para ajudar a fortalecer aqui o canal. Valeu? Bom, vamos começar falando da saída do Alessandro Brito, da SAF do Botafogo, né? Muito influenciado, né, pela saída do Textor, né? É bom lembrar que o Alessandro Brito é um dos nomes mais ligados ao Textor nessa era toda, né? Era um dos nomes muito ligados ao Textor. E aí, quando o Textor sai, a gente já sabia que alguns nomes iriam sair, né? E um deles, acho que o principal deles é o Alessandro Brito. Então, depois que o Textor deu suas últimas cartadas, tentou alguma coisa, o Alessandro Brito, tentou alguma coisa e não conseguiu, o Alessandro Brito foi lá e não pediu demissão, né, mas enfim, se retirou do cargo e não é mais o diretor de gestão de futebol do Botafogo de Futebol e Regatas, né, da SAF do Botafogo, né, e agora vamos ver quem que vai ocupar esse cargo, beleza? Por enquanto, quem irá fazer as funções do Alessandro Brito nesse momento, né, até chegar um novo nome, né, para ser esse diretor de gestão, vai ser o próprio Léo Coelho, tá? O Léo Coelho, ele faz a função de diretor de futebol e vai fazer a função dupla ali praticamente, né, dirigindo o scout, enfim, muito do que o Alessandro Brito fazia. Tá? Bom, vamos lembrar um pouquinho da passagem do Alessandro Brito, né, do Botafogo. É um dos caras excepcionais, né? O trabalho dele que ele fez no Botafogo é excepcional, tá? Se você ouvir ou se você é uma das pessoas que dizem ou criticaram, né? Não criticaram não, perdão, mas que disseram que o saldo dele é negativo no Botafogo, você ou é um lunático ou você está vivendo em outra realidade, cara, porque o trabalho do Alessandro Brito no Botafogo é excepcional e, cara, acho que é um dos principais nomes de 2024. O ano do Botafogo de 2024 não teria acontecido se não fosse o Alessandro Brito e a sua comissão ali, né, de scout, porque é um dos principais nomes daquele título, porque ele basicamente montou aquela equipe sozinho, tá? É bom a gente lembrar que a gente teve Thiago Almada, a gente teve Luiz Henrique, a gente teve alguns nomes mais caros, né? Mas a grande maioria, né? A maioria esmagadora daquele time de 2024, tanto titular quanto reserva, é fruto, né, de um trabalho excelente do Alessandro Brito, da sua comissão, né, de scout. Né? É bom lembrar que, por exemplo, nomes como Barbosa, Marlon Freitas, Igor Jesus, Gregory, Savarino, enfim, todos esses caras, Alex Telles, né, todos esses caras, o próprio John também, e aí alguns nomes de 2022, né, Tiquinho Soares, Eduardo, que chegaram em 22, né, Tiquinho Soares, Eduardo, enfim, outros nomes,
a maioria dos nomes do título de 2024 são nomes que o Alessandro Brito apurou muito, peneirou demais no mercado, e a maioria deles são até com custo zero, né? É bom lembrar, Alex Telles, Marlon Freitas, Barbosa, Bastos, tudo é custo zero, né? O Botafogo só chegou e pagou o salário, né? Então, a conta toda cara, o saldo é extremamente positivo dele no Botafogo. Ele transformou ele criou, né? Ele construiu praticamente sozinho aquele título de 2024, aquele time de 2024, perdão. Então tem que dar todos os méritos a ele. É um dos nomes mais importantes na história do Botafogo de Futebol e Regata, sim, o Alessandro Brito. Então é bom a gente lembrar dele na nossa história, que é um nome muito importante pra gente, tá? Mas agora vai seguir o seu caminho, né? Como eu falei, está muito entrelaçado ao Textor, né? Essa saída. O Textor tentou dar sua última cartada, né? Tentou fazer uma outra proposta, mas essa saída do Alessandro Brito já deixa claro que deixa bem nítido, né? Que o Textor realmente agora já é uma carta fora do baralho, né, na SAF do Botafogo. Já como eu falei, né, é um nome que estava muito entrelaçado a ele, né, o Alessandro Brito. Então, se o Alessandro Brito pediu demissão, né, se ele realmente se retirou do cargo, é porque o Textor é o fim da linha do Textor, né, pro Textor no Botafogo. Então, já fica muito evidente isso, né, com essa saída do Alessandro Brito, beleza? Bom, é bom a gente elogiei, né, falei bem, mas é bom a gente lembrar também do lado ruim, né? Teve algumas contratações ali que o Botafogo teve ruim, obviamente, como eu falei, o saldo é extremamente positivo, tá? Mas teve alguns erros, tá? Eu sei que alguns vão lembrar de Juan Cruz, vão lembrar do próprio Matheus Martins, Arthur Cabral, né? Que são contratações que o Alessandro Brito fez utilizando um valor muito grande para jogadores que não renderam tanto assim, né? Citei algum deles aqui, mas a gente pode citar outros, né? Até que vieram custo zero que não renderam, né? Mas a gente dá ênfase aos que o Botafogo gastou uma nota, né? O principal deles, acho que o Juan Cruz, porque o Botafogo tá, e um dos transfer bans que o Botafogo tá, por causa dele, e é um jogador que não fez absolutamente nada no clube até hoje. Então, acho que o saldo do Juan Cruz é extremamente negativo, só tem coisa ruim para falar dele no Botafogo. E é um dos erros do Alessandro Brito no clube, tá? Isso quer dizer que o saldo dele é negativo, que ele não presta, que ele é um profissional ruim? Claro que não. Erros iriam e acontecem, tá? Então, já era previsto que erros iam acontecer, tá? Assim como em 22 também alguns erros aconteceram. Por exemplo, vou citar aqui Gustavo Sauer, Lucas Piazon, o próprio Patrick de Paula. Pô, o Botafogo gastou um dinheirão nele e não vingou, né? Então, erros acontecem. Mas se você pegar os acertos e os erros, eu acho que tem muito mais acertos nesse trabalho do Alessandro Brito, né? Nessa passagem, ele que chegou, veio do Atlético Mineiro, né? Daquele Atlético Mineiro todo vitorioso, né? Todo poderoso Atlético Mineiro de 2021, né? Campeão de Copa do Brasil, campeão de Brasileiro, muito por conta também do trabalho do Alessandro Brito lá. Então é um cara vencedor que tem um currículo muito bom, excelente, e tem muito mercado, tá? Vamos ficar de olho aí, talvez ele possa pintar em algum outro clube do futebol brasileiro, né? Fiquei sabendo por algumas fontes que ele pode pintar até no Cruzeiro, né? E lá tem a comissão do Arthur Jorge, né? Alguns nomes que ele já trabalhou junto, então pode ser aí uma nova carreira, né? Uma nova etapa na carreira do Alessandro Brito depois da saída do Botafogo. Beleza? Bom, fechamos falando de Alessandro Brito, vamos falar agora, né, do JP Magalhães, não, o João Paulo Magalhães, o presidente do Clube Social do Botafogo. Ele deu basicamente, né, um tapa na cara do John Textor, na minha opinião, porque ele chegou e, como a gente já tinha comentado no vídeo passado, ele tinha feito algumas viagens, né, lá para o exterior, né, na Europa, para conversar com algumas pessoas relacionadas a Eagle e a Ares, tá? Para tentar resolver os problemas, os imbróglios que tinham, né, em relação a transfer ban, em relação a processos e o saldo, né? Eu estou falando muito saldo, né? Vou trocar. Enfim,
O que o Botafogo, o que o JP Magalhães consegue tirar disso tudo é extremamente positivo, tá? Porque o Textor, quando estava no poder, ele tentava ir para um viés que é extremamente inviável, né, no Botafogo, que é o processo judicial. Né? Qualquer coisa que envolva judicialmente, né, o Textor e o Botafogo, né, juntos, iria dar ruim para o Botafogo. E o Botafogo só ia piorar e só ia ser pior para o Botafogo, né, se isso acontecesse. E aí, João Paulo Magalhães vai lá, conversa, dialoga e consegue resolver isso em todos os processos envolvendo a Eagle, a Ares e o Botafogo foram retirados, né, após esse diálogo, porque é o que deve ser feito, né, é o mínimo que a gente se espera de um cara que está comandando um clube do tamanho do Botafogo, né? E o Textor foi incapaz de fazer isso, né? Foi incapaz de dialogar, foi incapaz. E eu digo, não era nem culpa dele, entre muitas aspas, o fato dele não conseguir dialogar, porque, obviamente, é culpa dele, tá? Vocês vão entender. Basicamente porque as pessoas não queriam dialogar com ele. E é simples o motivo, né? Como é que você vai dialogar com uma pessoa que quebra a sua confiança toda hora, né? Que não cumpre com os acordos, então você não quer nem diálogo com essa pessoa, você não quer nem conversa, né? Fazendo um paralelo, digamos que, sei lá, você tá ficando com a menina, e aí a menina vai lá e te trai, aí você vai querer ficar conversando com ela depois, ela tentando reconciliar, não rola, tá ligado? Não funciona. Então é basicamente isso que o Textor fez com a Ares, que fez com a Eagle. E aí eles não quiseram nem dialogar. E aí veio o João Paulo Magalhães, dialogou, conversou com eles, né? Botou tudo que tinha para falar, enfim, resolveu tudo basicamente, né? E agora o caminho fica aberto para a GDA Luma, né? E com esses processos aliviados, né? Amenizados, né? Mitigados pelo João Paulo Magalhães, o caminho fica aberto para a GDA Luma entrar e já para sacramentar a vinda, né, da empresa comandada lá pelo Gabriel de Alba, né, como sócio proprietário, para ser o novo sócio proprietário do Botafogo, né, a empresa GDA Luma, né, como eu já tinha falado em algumas outras oportunidades aqui no canal, né, uma empresa especializada em reconstrução, né, de ativos em crise, como é o caso do Botafogo, né, e cara, é bom a gente pensar que é um projeto de médio a longo prazo, tá? Não esperem que de um dia para o outro o Botafogo se salvou, né? Ano que vem já se salvou, pronto, acabou, show dívidas. Não é assim que funciona. É um processo longo, a dívida do Botafogo é extremamente alta, né? E é um processo muito complexo. Então é bom a gente ficar com o pezinho no chão e entender. E é muito importante que a torcida esteja no lado, né, ao lado do Botafogo em todo momento, porque é muito importante essa presença da torcida, né, essa participação da torcida também, e porque é um processo complexo e infelizmente é um processo demorado. Tá? Vai ser, como eu falei, um processo de médio e longo prazo, né, a GDA Luma vem para reconstruir literalmente o Botafogo, né? Então, no vigor da palavra, né? Reconstruir, exatamente isso que eles vão fazer no Botafogo. Então, a GDA vem aí para esse processo de recuperação, então não vamos ficar com expectativa alta, né, de contratações absurdas. Ano que vem já vai ter um novo Luiz Henrique, um novo Thiago Almada. Não vai acontecer, tá? É bom a gente já ficar com isso em mente, né, consciente disso, né? Porque é importante a gente manter o pezinho no chão e sem expectativa alta, né? Porque a expectativa exagerada, né? Já diria o poeta, a expectativa exagerada é o pai, né? A mãe, enfim, da frustração, né? Então, para a gente não se frustrar, é bom a gente já ficar preparado, já preparar o terreno e saber que não vão vir nomes absurdos, né? De jogadores aços, assim, para o Botafogo nesse momento. É um momento para a gente ter calma e cautela para conseguir salvar o Botafogo. Beleza? Bom, vamos falar agora falando tudo isso. Esse negócio é chato, né, cara? É chato a gente ficar falando sobre isso, mas pelo menos uma boa notícia, né? Isso da GDA, enfim, acredito eu ser uma boa notícia, se Deus quiser,
tá? Mas vamos falar de futebol agora, né? Não sei se também é uma boa notícia ou não, depende daí do Botafogo, né? Como é que vai ser no jogo de hoje, mas Botafogo enfrenta o Caracas, né? O Caracas, equipe na Venezuela, né? O Caracas que vem forte, né? Forte não, mas vem aí para brigar, né? Para tentar conseguir a vaguinha ali no segundo lugar, tá brigando, né, pau a pau ali com o Racing para ver quem fica em segundo colocado. O Botafogo já se garantiu como primeiro, então tá fora dessa briga, mas é bom a gente frisar que é muito importante, como eu falei já no início do vídeo, é muito importante que o Botafogo vença a partida de hoje, tá? Porque o Botafogo conseguiria, né, se vencer, o primeiro colocado, né, a primeira colocação geral da competição, né, da Sul-Americana inteira, né? Se você juntar todos os times da Sul-Americana, o Botafogo ficaria em primeiro, né, com a melhor campanha geral da Sul-Americana se ganhar a partida de hoje. E por que isso é tão importante? Né? Essa posição deixa o Botafogo, com que o Botafogo consiga decidir todos os jogos, né, de volta nos mata-matas em casa, né? Então eu acho que isso é muito importante, né, a gente pensar em decisão e toda a fase de mata-mata a gente vai decidir em casa. Então, acho que é importante o Botafogo vencer a partida de hoje, né? Conseguir garantir essa colocação, essa primeira colocação, que seria muito importante. Tá? O Botafogo, ainda assim, né, como eu falei, já está classificado, então não deve entrar com força máxima, né? Ainda mais porque tem jogo no final de semana, então o Franklin Carvalho provavelmente, tá? Isso é um achismo meu, tá? Não tenho informação, não tenho fonte, é um achismo meu, tá? Que eu acho que o Botafogo deve entrar com uma equipe mista, tá? Para o confronto de hoje contra o Caracas, porque visando, né, o confronto do final de semana contra o Bahia, né? Lá fora de casa, então eu acho que é um confronto que a gente precisa muito, né? Aproveitar a oportunidade que o Bahia tá dando, né? Que o Bahia tá num momento difícil, o Rogério Ceni tá pressionado lá, então seria importante a gente conseguir aproveitar esse momento ganhando do Bahia lá. A gente sabe que nos últimos anos o Bahia tem sido uma pedra no sapato, né, pra gente, nesses últimos jogos, né, contra o Bahia, principalmente na casa deles, né? Então seria muito importante a gente conseguir vencer, né, e vencer bem essa partida contra o Bahia. Então talvez, e aí é um palpite meu, o Botafogo deve entrar com uma equipe mais mista, tá? Não digo nem toda reserva não, mas mista para essa partida contra o Caracas. Ainda assim, vai contar com alguns retornos, tá? Em relação ao último jogo contra o São Paulo no final de semana, o Botafogo vai contar com o retorno de Alex Telles, Medina, Matheus Ponte e Matheus Martins, tá? Eles que ficaram de fora. O Matheus Martins tinha sentido ali um problema na coxa. Alex Telles, Medina e Ponte estavam suspensos, né? Não jogaram no final de semana contra o São Paulo, mas para a Sul-Americana estão relacionados, né? Não necessariamente vão jogar. Beleza? Bom, fiquem ligados lá no Instagram, a gente vai postar atualizações, a escalação do Botafogo e mais informações sobre o jogo que acontece hoje às 7 horas e também o pós-jogo, beleza? Bom, rapaziada, tamo junto, amanhã tem mais notícia aqui no canal, então já ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Se você ficou até aqui, cara, deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante para apoiar o nosso projeto. Se você ainda não viu, nosso projeto é novo, cara, o nosso projeto aqui do canal do Portal Glorioso, então é muito importante que você valorize, né, que você, se gostou do canal, se inscreve, cara, dá essa força pra gente que é muito importante. Valeu? Bom, rapaziada, tamo junto, é nóis, valeu, fogão neles!